E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores discussões do universo geek. Quem venceria numa batalha épica entre os Vingadores e o Superman? Sim, você ouviu direito. A equipe mais poderosa da Terra contra o Homem de Aço. Essa é a batalha do milênio e nós vamos analisar cada detalhe. Então, já se ajeita na cadeira, pega a pipoca e vem comigo nessa jornada. Primeiro, vamos colocar as cartas na mesa. De um lado temos o Superman, o último filho de Krypton. Estamos falando de um cara com super força, super velocidade, visão de calor, sopro congelante, invulnerabilidade. A lista é praticamente infinita. Ele é, basicamente, um deus entre os homens. Do outro lado, temos os Vingadores. Não é um único herói, mas uma equipe. E que equipe? Estamos falando do poder bruto do Hulk, da genialidade e da tecnologia do Homem de Ferro, da força divina do Thor, da liderança tática do Capitão América e da precisão letal da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro, sem contar outros membros poderosos que já passaram pelo time. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: onde essa batalha aconteceria? Num campo aberto? Numa cidade? No espaço? O cenário importa. E muito. Se fosse numa área deserta, o Superman poderia lutar com força total, sem se preocupar com danos colaterais. Ele poderia voar na velocidade da luz e usar todo o seu arsenal. Mas se a luta fosse em Nova York, por exemplo, a história muda. O Superman sempre se contém para proteger os inocentes. E essa contenção seria uma vantagem gigantesca para os Vingadores, que poderiam usar o ambiente urbano a seu favor para criar armadilhas e estratégias de emboscada. Agora vamos falar de poder de fogo. O Hulk é um monstro de força bruta. Quanto mais irritado ele fica, mais forte ele se torna. Seria uma luta de titãs entre ele e o Superman. Mas será que a força do Hulk tem um limite que o Superman possa superar? E o Thor? Com o Mjolnir, ou Stormbreaker, ele não só tem uma força comparável à do Superman, mas também o poder de controlar raios e tempestades. Um raio mágico divino poderia sim ferir o kryptoniano. Não podemos esquecer que uma das fraquezas do Superman é a magia, e Thor é pura magia asgardiana. Mas os Vingadores não são só músculo. A mente por trás da equipe é o grande diferencial. Tony Stark, o Homem de Ferro, é um dos maiores gênios da Marvel. Você acha que ele iria para essa luta sem um plano? Com certeza não. Ele estudaria o Superman, suas habilidades e principalmente suas fraquezas. Com tempo de preparo, Stark poderia desenvolver uma armadura Cryptobuster, equipada com tecnologia de sol vermelho, que imita a radiação do sol de Krypton e enfraquece o Superman. Ou quem sabe armas sônicas, explorando a super audição dele. O Capitão América, com seu brilhantismo tático, coordenaria a equipe para atacar o Superman de múltiplos ângulos, explorando qualquer abertura que ele desse. E aí entram os outros membros. A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro podem não ter superpoderes, mas são mestres em espionagem e táticas. Eles poderiam ser os responsáveis por descobrir a maior fraqueza do Superman, a Kryptonita. Se os Vingadores conseguissem colocar as mãos em um pedaço de Kryptonita, a luta mudaria de figura drasticamente. Uma flecha com ponta de Kryptonita do Gavião Arqueiro ou um dispositivo criado por Stark poderiam neutralizar o Homem de Aço, deixando-o vulnerável para o ataque final. Vamos pensar num cenário de confronto direto. A luta começa. O Superman provavelmente tentaria neutralizar a maior ameaça primeiro. Quem seria? Hulk ou Thor? Enquanto ele se ocupasse com um deles, o Homem de Ferro estaria analisando seus padrões de luta. O Capitão América estaria dirigindo os outros membros para ataques coordenados, e talvez até a Feiticeira Escarlate pudesse entrar na jogada. O poder de manipulação da realidade dela é algo que o Superman jamais enfrentou. Ela poderia criar ilusões, mexer com a mente dele ou até mesmo alterar a realidade ao redor para enfraquecê-lo. A magia do caos é um fator imprevisível e devastador. Por outro lado, não podemos subestimar o Superman.
Ele não é só força, ele é incrivelmente inteligente e rápido. Ele poderia desmontar a armadura do Homem de Ferro em segundos, usar sua super velocidade para desarmar o Thor antes que ele pudesse invocar um raio ou levar o Hulk para o espaço, onde ele não teria nada para se segurar ou respirar. A capacidade do Superman de pensar e agir na velocidade da luz é talvez sua maior vantagem. Ele poderia incapacitar a maioria dos Vingadores antes mesmo que eles soubessem o que os atingiu. O confronto entre Thor e Superman seria, sem dúvida, o ponto alto da batalha. O poder de um deus contra o poder de um sol. O Mjolnir, sendo mágico, poderia ferir o Superman. Mas o Superman é rápido o suficiente para desviar do martelo? Ele poderia segurá-lo? A regra diz que só os dignos podem empunhar o Mjolnir. Então o Superman não conseguiria usá-lo, mas talvez pudesse pará-lo. Já o Stormbreaker não tem essa regra de dignidade e poderia ser uma arma ainda mais perigosa nas mãos do Thor. Então, qual é o veredito? É uma pergunta difícil, e a resposta depende muito das circunstâncias. Se for um encontro aleatório, sem preparo, a supervelocidade e a força avassaladora do Superman dariam a ele uma enorme vantagem. Ele poderia neutralizar os membros mais humanos rapidamente e depois focar nos pesos pesados. A chance do Superman vencer seria altíssima. Porém, se os Vingadores tiverem tempo para se preparar, a história é completamente diferente. Com a inteligência de Tony Stark e Bruce Banner, a estratégia do Capitão América e o acesso a recursos mágicos e tecnológicos, eles poderiam criar um plano quase perfeito. Eles encontrariam a Kryptonita, desenvolveriam armas baseadas em Sol Vermelho e usariam a magia da Feiticeira Escarlate e do Thor para explorar as fraquezas do Superman. Nesse cenário, o trabalho em equipe e a genialidade tática dos Vingadores poderiam, sim, superar o poder individual do Homem de Aço. No final das contas, é a clássica batalha. O poder de um indivíduo quase onipotente contra a força da união, da estratégia e da diversidade de habilidades de uma equipe. É Davi contra Golias, mas aqui Davi é uma equipe de deuses, monstros e gênios. Pessoalmente, eu acho que com o tempo de preparo, os Vingadores levam. O trabalho em equipe e a capacidade de explorar fraquezas é o que sempre os fez vencer inimigos muito mais poderosos. Mas e você? Qual a sua opinião? Quem você acha que venceria essa batalha épica? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa discussão. Quero saber quem você acha que daria o golpe final e como. E se você curtiu essa análise, não se esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Valeu, galera!